Vamos iniciar, então, a reflexão da lição de hoje, que, como foi dito, tem o título Purificai-vos, é o capítulo 78 da obra Vinha de Luz. E o Emmanuel usou dessa vez o seguinte trecho da carta de Paulo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 21. E ele diz assim, esse versículo: de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Então, Emmanuel, mais uma vez, foi muito feliz utilizando esse trecho, e todos nós conseguimos mentalizar a imagem do vaso, né? E é bastante dito isso, que nós somos o vaso, e se o vaso está limpo, a água limpa que for colocada vai permanecer assim. Mas se o vaso estiver sujo, mesmo que a água seja límpida, ela vai ser contaminada, vai se sujar. Então, ele faz essa referência para que a gente seja esse vaso idôneo, ele utiliza. Então, vamos fazer a leitura da lição e depois fazemos as reflexões. Então, ele começa dizendo assim: em cada dia de luta, é indispensável atentar para a utilização do vaso de nossas possibilidades individuais. Na Terra, onde a maioria das almas encarnadas dorme ainda o sono da indiferença, é mais do que necessária a vigilância do trabalhador de Jesus. Nesse particular. E continua: quem não guarda os ouvidos pode ser utilizado pela injustiça. Quem não vigia sobre a língua pode facilmente converter-se em vaso da calúnia, ou seja, das mentiras sobre as pessoas, né? Pela leviandade, que é igualmente a irresponsabilidade no nosso dizer, a mentira, a maldade, ou pela preocupação de sensacionalismo. O sensacionalismo é algo que nós ouvimos bastante hoje em dia, mas eu achei prudente colocar aqui um significado para nós relacionarmos aqui no contexto. Então, sensacionalismo pode ser entendido como o uso e efeito de assuntos sensacionais capazes de causar impacto, de chocar a opinião pública, sem que haja qualquer preocupação com a veracidade. Qualquer semelhança com o momento que estejamos vivendo não é mera coincidência. E ele continua ainda: quem não ilumine os olhos pode tornar-se vaso de falsos julgamentos. Quem não se orientar pelo espírito cristão será naturalmente conduzido a muitos disparates. Disparates são absurdos, coisas sem lógica, e também perturbações, ainda mesmo quando a boa-fé lhe incuta propósitos louváveis. Incutir é sugerir, né? Então, mesmo quando a boa-fé sugira propósitos louváveis, se nós não estivermos vigilantes, nós vamos ser atingidos por essas perturbações. E diz ainda: estão sendo usados pelas forças da vida, diariamente. Por enquanto,
a maioria constitui material utilizado pela malícia, malícia entendido aqui como maldade, enganação, má intenção, e pela viciação. Vasos frágeis e imperfeitos, fundem-se e refundem-se todos os dias, em meio de experiências inquietantes, que tiram a paz, né? E rudes. Raríssimos são aqueles que, de interior purificado, podem servir ao Senhor, habilitados para as boas obras. Muitos ambicionam essa posição elevada, mas não cuidam de si mesmos. Reclamam a situação dos grandes missionários, exigem a luz divina, clamam por revelações avançadas, contudo, em coisa alguma se esforçam por se libertarem das paixões baixas. Observa, pois, amigo, a que princípios serves na lida diária. Lembra-te de que o vaso de tuas possibilidades é sagrado. Que forças da vida se utilizam dele? Não ouvides, ou seja, não esqueças, acima de tudo, que precisamos da legítima purificação, a fim de que sejamos vasos para a honra e idôneos para uso do Senhor. Idôneos no sentido de que sejamos vasos íntegros, moralmente corretos, para que os ensinamentos de Jesus sejam vivenciados por nós. É isso que ele quer dizer. E assim o Emmanuel encerra, então, a lição. Que lição feliz! O Emmanuel utiliza, né, sempre da poesia, de palavras tão bonitas, e ele nos chama a atenção, nos repreende de maneira muito nobre, né? Essa é a nobreza dos espíritos purificados, né? Até para chamar nossa atenção, eles são sempre firmes, mas com muita delicadeza, para que as palavras, então, decantem, né, no nosso coração, na nossa mente, e que a gente vá refletindo, e cada um, na medida do seu entendimento, da sua maturidade, vá buscando colocar em prática. E também essas palavras nos servem, elas ficam, né, na nossa consciência. E quando algo acontece, a gente pede sempre que seja antes de nós falarmos, fazermos, né? Talvez só pensar que já é um estrago grande, mas a gente lembra dessas palavras, né? Muitas vezes, depois que a gente cometeu um ato, disse palavras que depois vê que não foram adequadas, mas elas sempre nos servem. Nenhuma lição, nenhuma boa lição é perdida. Em algum momento a gente sempre faz uso delas. Tem a oportunidade, ao menos. Então, ele coloca para a gente a necessidade da prática, né? Que nós devemos ter ouvidos de ouvir, olhos de ver, e que a gente deve colocar em prática para que nós sejamos esse vaso idôneo. E aí a gente tem que pensar qual é o nosso propósito aqui, né, em cada encarnação, e nós, ao menos aqui, vamos chegar à conclusão de que nosso propósito não é outro, senão colocar em prática e vivenciar os ensinamentos de Jesus. Né? Já é tempo para nós. E por bondade divina,
nós temos todos esses irmãos mais evoluídos, diamantes mais lapidados do que nós, que não deixam de nos dar as mãos, né? Embora eles estejam já num mundo mais feliz, mas eles nunca se esquecem daqueles que ainda estão menos evoluídos, que estão atrás, e sempre nos dão as mãos, nos ajudando de todas as formas. E nos trazem, falando das lições, né, dos ensinamentos, eles nos trazem esses tesouros que nos inspiram e nos ajudam a buscar a nossa purificação, a nossa iluminação, começando ali, ou primeiro pela iluminação dos nossos pensamentos, ou dos sentimentos, das emoções, das ações. Porque a gente vê esses irmãos, e aí é como o irmão mais novo, tendo como herói o irmão mais velho, né? E a gente pensa, eu quero ser assim, eu quero ser iluminado assim também, eu não quero sofrer, né? Não quero sofrer mais. Só que a gente sabe que não há atalho, então, para alcançar essa iluminação, assim como eles fizeram, trilharam um caminho de lapidação, nós também temos esse caminho por fazer. E sobre isso, um dos meus trechos preferidos na grande obra de Jesus, dos seus ensinamentos, né? Apesar que é um pecado dizer isso, porque toda a sua obra é impecável, mas eu gosto muito dessa fala de Jesus, que foi registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22. É aquele que nós conhecemos, já ouvimos falar com certeza. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. E isso é tão verdadeiro. E cada vez que evoluímos, vamos entendendo com mais profundidade essa dica, né, esse ensinamento do mestre. Por que ele diz isso, né? Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Porque nós vemos o mundo por meio do nosso olhar, né? Para aqueles que têm a felicidade de ter a visão, de conseguir enxergar. Quem não tem a visão vai sentir o mundo por outros meios, né? Por outros órgãos do sentido. Mas para nós que enxergamos, nós vemos o mundo. E por meio do nosso olhar, nós vamos fazendo as leituras. E é onde, então, nós caímos ou nós fazemos bom proveito. E tem um outro versículo anterior a esse, é o versículo 21, que também traduz muito e fala muito para nós, que é aquele que diz assim: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, esse trecho também nos fala que nós temos que vigiar onde está o nosso tesouro, porque onde ele estiver, o nosso coração está. Então, se o nosso tesouro está nas mais diversas viciações, o nosso coração vai estar ali também. De que maneira? Nós estaremos ali, né? Em vibração, nós estaremos envolvidos naquela vibração. Então, se a maledicência, não precisa nem ser, quando fala viciação, a gente lembra logo, talvez, né, dos vícios clássicos, das drogas, da bebida, mas o sexo, a maledicência, o egoísmo e todos os demais defeitos e vícios que possuímos se encaixam nessa lição. Então, por isso que nós temos que vigiá-los de perto, pegá-los pelas orelhas e domá-los, e não o contrário, né? Então, essa lição nos traz o desafio da purificação íntima. Então, ela vem nos dizer que não basta nós evitarmos o mal, por exemplo, mas que, sobretudo, nós temos de fazer o bem e semear cada dia mais o bem.
Porque a gente poderia se enclausurar, vamos pensar, né, se fosse possível, então eu não vou ter contato com nada ruim do mundo externo. Eu vou ficar só em casa e eu vou ficar, inclusive, em oração. Mas aí não vale, né? Não vale, porque nós, no máximo, estaremos evitando o mal, mesmo assim o mal é ali físico, mas os nossos pensamentos estarão em ação, nossos sentimentos, nós vamos interagir com as redes sociais, com a televisão, de forma que isso não nos protege de nada. Então, eles sempre reforçam esse recado, que não basta nós não fazermos nenhum mal, mas o que vai nos tornar bons, o que vai nos iluminar, é nós fazermos o bem estar em nós. É claro que é um passo, né? É um passo nós não fazermos o mal. Claro, com certeza, mas não é o produto acabado, não é o fim. É só uma das etapas. E para isso, é fundamental, imprescindível, isso também eles sempre nos dizem, o esforço da nossa vontade. Por quê? Porque nós sabemos que precisamos de muita vontade, mas muita vontade mesmo, para dominarmos, controlarmos e um dia eliminarmos definitivamente os impulsos primitivos que ainda vivem em nós, muitas vezes nos definem, inclusive, tristemente. Mas é pouco a pouco que, trabalhando, nós vamos nos tornar espíritos iluminados. E como nós queremos que esse dia logo chegue, cabe a nós estabelecer o ritmo que nós conseguimos e que nós achamos que damos conta e mãos à obra, né? Então, lembremos que o Espiritismo nos ensina também, falando desse momento, né? E como Fátima falou, nós estamos no final do ano, semana que vem nós comemoramos o Natal, o nascimento de Jesus, e é importante que a gente lembre que o Espiritismo nos ensina, nos traz também esse consolo de que as crises que nós vivemos, por exemplo, no momento atual, eles são momentos de purificação e que eles impulsionam a nossa regeneração, a regeneração da humanidade. Porque esse entendimento nos ajuda a interpretar os desafios que a gente está passando como oportunidades de aprendizado coletivo. E muitas vezes as coisas ficam tão ruins, tão ruins, tão ruins, tão graves, que aí chega um momento que a gente fala, e é melhor a gente fazer alguma coisa, né? E aí, então, quando a gente compreende que os excessos do mal, e eles vão revelando as suas consequências destrutivas, né? A gente é impulsionado a buscar o bem. Então, que a gente veja essas tragédias todas, esse momento, por exemplo, como um caminho de progresso. E a espiritualidade é perfeita, porque ela faz que tudo à nossa volta seja oportunidade de evolução. Então, para quando a gente pergunta, mas por que Deus permite, né, que isso aconteça? Então, lembremos que ele permita que aconteça, muitas vezes para dar o choque de realidade em nós e para nós agirmos. E aí, aproveita quem tem boa vontade, quem tem coragem. Por que coragem, né? Coragem para olhar para si mesmo, para fazer o que é preciso ser feito. Porque não é fácil, mas é simples. E aqueles de nós que, distraídos, séculos a fio, não quer de jeito nenhum se iluminar, tá bom aqui, tá ruim, mas tá bom, é dada uma maravilhosa ajuda. Sabe de quem estou falando, né? Daquela professora muito dedicada. Aquela professora que missão dada é missão cumprida. Se o universo, a espiritualidade da missão, ela não descansa enquanto não cumpre. É claro que eu estou falando da dona Dor. E aí ela fica conosco, a Dor.
o tempo necessário para nós aprendermos aquela lição e mudarmos de nível, né? Progredirmos nessa escola e vivenciarmos outras experiências. Então, sempre que nós precisarmos, ela vai estar do nosso lado para ajudar na nossa iluminação. Então, como nós não somos bobos nem nada, é muito melhor que não seja pela Dona Dor, né? Então, mas a gente tem sempre as escolhas. E já que eu estou falando de ensinamento, eu vou contar uma historinha rápida, que é a lenda do rei e do arminho. O arminho é um animal, é ali da família do furão, da lontra, e uma das espécies, ele é todo branquinho, porque vive nas regiões de neve, então para o predador não enxergá-lo, então ele é branquinho. E parece, uma pelúcia, ele é todo peludo, parece mesmo um bicho de pelúcia. Então, esse é o arminho. E então, contam que, certa vez, um rei estava passeando pelas suas terras com seus seguranças e se deparou com uma cena. Então, tinha um arminho que estava à beira do rio e ele queria atravessar. Mas o rio estava cheio de lama, aquela água toda lodosa, e para ele passar, ia sujar todo o pelo branquinho dele. E aí ele tentou, pôs lá uma patinha, viu que sujou tudo, recuou. Mas aí ele viu se aproximar o rei, aquele monte de seguranças, o tropel dos cavalos, e aí se sentiu ameaçado, né, também. E agora vou, não vou, né? Aí olhou de novo para o rio, não dava para ele saltar lá do outro lado, cair na terra, mas pensou e falou, pensou que também não dava para ele se sujar, né? Aí ele falou, bom, o rei vai me matar mesmo, mas então é melhor eu morrer do que eu me sujar. E aí ele se enrolou todinho e ficou olhando assustado para cima, né? Porque ele é pequenininho, para o rei, e o rei viu aquela cena e ficou comovido. E aí mandou que os seus seguranças o pegassem, enrolassem numa manta quentinha e o colocassem do outro lado do rio, então, do riacho. E assim fizeram, e depois o rei mandou colocar a figura do arminho na bandeira do país com os seguintes dizeres: antes a morte do que a desonra. Então, ainda que a história, né, ou a frase denote orgulho, né, a lenda é para nos trazer a reflexão do ser correto, ainda que isso custe muito caro, ainda que isso nos custe a morte. Então, ela traz essa reflexão para a gente, dizendo, né, que humanos ou não, existe em todos os tempos quem não se presta a viver de forma desonesta ou de forma desonrosa, ainda que o preço seja a morte. É claro que nós não vamos forjar suicídio, né, dizer, não, então, e ficar se atirando na frente de tudo para ser morto, né? É claro que não é disso que nós estamos falando. Mas é só a reflexão de que muitas vezes na nossa vida nós sabemos, para fazer o certo, nós pagamos um preço bem alto, que às vezes não custa a nossa vida física, mas custa muito machucar, muitas perdas de várias formas, né, materiais, emocionais, espirituais. Então, já que nós estamos falando de nos purificarmos, é uma lição que vale a pena a gente refletir. E, caminhando para o encerramento, eu vou falar só uma rápida outra historinha, que também é de uma professora. Eu sou professora, tá, gente? Então, não é nada pessoal, não. E também é uma lição bonita,
os ensinamentos. Muitas vezes, como professores, a gente acha que tudo que a gente disse ninguém nem escutou. Mas olha como sim, as pessoas escutam sim, nem que não sejam todos. Então, uma professora já aposentada, é uma história lá dos Estados Unidos, ela estava lá no mercado, aí foi para a fila. Aí ela viu lá de longe um homem jovem ainda com a família. Uma que deve ser a esposa dele, grávida, mais 3 crianças pequenas. E aí ela viu ele com o cabelo raspado. E talvez hoje ninguém entenda, né, ou quem é bem jovem, mas nos anos 80, pelo menos eu lembro dos anos 80, tá, gente? Quem usava o cabelo raspado eram os presos, porque quando eles eram presos, raspavam o cabelo. Acho que hoje ainda é feito, né? Mas então só os presos tinham o cabelo raspado, tá? Então, esse moço, ele tinha o cabelo raspado, a cabeça raspada. E aí a professora olhou aquele homem e pensou, ele deve ter estado preso. E aí ela, já que estava olhando para ele, para a cabeça, viu que aqui no pescoço tinha umas tatuagens. E aí ela pensou, ele deve integrar alguma gangue. Muito bem. Aí aquela família veio para a fila também. E a professora tinha uma dor nas pernas, grande, mancava, e a senhora Stevenson. E aí ele chegou, então, para a fila, e ela tentou deixá-lo passar, né, na frente dela, porque ele estava com a esposa grávida, os filhos pequenos, e aí o homem respondeu, né, não, a senhora primeiro, insistiu. E aí a professora falou, não, você está com mais gente. E aí ele disse, devemos respeitar os mais velhos. E aí, com isso, né, com um gesto largo, ele, então, fez sinal para ela passar à frente. E aí ela deu um breve sorriso, né, mancou, passou à frente dele, mas a professora, né, a professora que existia dentro dela, porque quem é nunca deixa de ser, não pôde desperdiçar o momento e virou para ele e perguntou assim, quem lhe ensinou boas maneiras? Adivinha o que ele respondeu? A senhora Stevenson, na 3ª série. Então, é uma história que traz tantas reflexões para a gente. Primeiro, aos professores, traz esse consolo, né, de que alguém sempre ouve o que a gente diz, e principalmente o que a gente faz, vê o que a gente faz. E vejam como quando a gente fala em purificação, logo a gente diz assim, mas eu sou uma boa pessoa, eu não faço mal para ninguém, eu faço bem, eu sou sim uma boa pessoa. Então, são essas nuances já de que nós estamos falando. Porque tudo bem, a gente nunca matou ninguém, nunca roubou, não bateu em ninguém, ótimo, que bom. Mas, olha esse caso, é coisa que acontece com todos nós, né? Os julgamentos, a gente faz isso a todo momento. Então, a professora, ela olhou ali a imagem, o exterior, e ela foi usando os estereótipos que todos nós temos, né? Que quem tem a cabeça raspada foi preso, que a tatuagem é de gangue, etc. Não é? Então, foi uma maneira de mostrar aqui uma situação que mostra onde ainda estão as nossas impurezas, o que falta nós purificarmos em nós. E depois a lição do moço, né? Inclusive que ele tinha aprendido tudo que ela tinha ensinado de bom. Então, já que é Natal, né, estamos aí à beira do Natal, que a gente reflita e que a gente aproveite todas as oportunidades, porque realmente não tem almoço grátis, não adianta procurar atalho, porque não há, é mãos à obra mesmo, e a gente ir pegando pequenos pontos. Cada domingo a gente tem aqui uma lição
e a gente tem uma tarefa para a gente exercitar na semana. E então, falando no Natal, né, é só uma sugestão, né, de algo que a gente pode fazer, que é o seguinte: no mundo tecnológico, a gente pegar lá a folha de papel mesmo, decorada, branca, no papel de pão, que seja, e escrever as características positivas que a gente admira ou que a pessoa tenha daqueles que convivem conosco no nosso lar, por exemplo, ou daqueles com quem nós vamos passar o Natal nesse ano, ou se aqueles que estão longe também, mas aí não é escrever não no WhatsApp e enviar, escrever mesmo no papel, tirar uma foto e enviar para aquela pessoa. Olha, fulano, meu irmão, fulano de tal, eu admiro em você isso, 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 e o que mais a gente quiser, tá? Então, é uma sugestão, e se quiserem testar, experimentar, vamos ver qual vai ser como é que vai ser o resultado e os sentimentos que vamos experimentar. E assim, então, eu encerro e vamos às vibrações. Lembrando que vibrar é doar o que há de melhor em nós, na nossa mente, no nosso coração. Nós vamos vibrando, então, primeiramente, pelo bem universal, por todo o nosso planeta, por todos os povos, seus líderes, governantes. Vamos vibrando pelos locais em guerra, em conflito, e também pelos locais que sofrem pela rebeldia da natureza, que chegue o socorro material e o socorro espiritual. Vamos vibrando pelo Brasil, por toda a população, pelos nossos governantes, líderes, pelas instituições, que cada um de nós faça aquilo que é a sua parte, o melhor que puder. Vamos vibrando pelos nossos lares, pelos nossos familiares, pelo nosso local de trabalho, colegas, superiores, subordinados, aqui pela nossa cidade, por todos aqueles que nos querem mal, por aqueles que sabemos estarem necessitados, e especialmente nesses dias que antecedem o nascimento de Jesus, que nós nos lembremos dele e que é o aniversário dele. E o que ele quer de presente é a nossa purificação. E que nós possamos vibrar nesses dias todos por aqueles que estarão sozinhos, por aqueles que não têm teto, que sentem dor, que sofrem, que estão desesperados, que nossas vibrações possam, de alguma forma, confortá-los, consolá-los. E vibramos por quem mais esteja necessitado, que seja endereçado a cada um. Meus amigos, muito obrigada. Nos vemos na próxima semana e que assim seja.